deixou pensando. Bom, o recolhimento das perguntas, Ceci, enquanto a gente espera, eu vou provocar a Ana aqui, na medida em que se falou sobre a Alice, uma tradução da Alice. A Ana, além de escritora, é tradutora. E a Ana, vocês sabem, Ana Maria escreveu 6 livros com as reflexões e palestras que ela tem sobre leitura e literatura. E um dos pontos que você sempre aborda, né, Ana, é a questão da tradução e a importância da tradução. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da tradução, a importância para a formação. Tá ótimo. Boa tarde. Eu queria começar agradecendo ao convite para vir aqui, ao convite dos organizadores do Congresso, da editora FTD e da Fundação do Livro Infantil, que ajudou a constituir a mesa. E agradeço a presença da Marisa nessa mesa também, é sempre um prazer estar com ela. E agradecer muito a vocês que estão aqui e dar os parabéns a vocês de estarem buscando se reciclar, discutir literatura, livro infantil, etc. Eu devia também esclarecer, ainda antes de responder, que eu preferi fazer um formato diferente dessa vez, não só porque eu estava ocupadíssima e é questão de preparar uma conferência nova ia ser complicado. Eu não queria repetir uma que eu já tivesse feito, mas vocês, a Beth aí indicou, as minhas conferências estão publicadas em livros, podem ser lidas e tudo, mas eu faço muita questão também de, quando tenho uma oportunidade como essa, de poder ouvir o professor, de fazer um levantamento das dúvidas de vocês e das dúvidas dos colegas que estão se preocupando com isso também, da gente poder ter uma troca de perguntas e respostas. Então, começo por essa questão da tradução que a Beth levantou. Eu acho que, quer dizer, não sei se era isso que você queria, mas é uma coisa que eu tenho pensado muito sobre tradução ultimamente. Eu acho que a tradução é um dos movimentos mais emocionantes da cultura humana. É a gente partir do pressuposto de que o que acontece em outros lugares, com outras pessoas, em outras culturas e outras línguas, nos interessa e que é passível de ser transportado até nós. E vale a pena fazer esse esforço, mesmo que às vezes muita coisa se perca no caminho, outras tenham que ser adaptadas, tenham que ser transformadas, né? Traduzir significa isso, transportar conduzindo, conduzir através, conduzir, levar para outro lado. E essa aposta em que a linguagem tem a capacidade de vencer essas barreiras e pode comunicar com o humano do outro lado, o humano do outro, pode trazer o outro até nós e levar-nos até ele, eu acho que é uma aposta comovente, por isso eu falo em emoção nisso. Acho que há livros que às vezes a gente ouve falar que são intraduzíveis, que é um esforço impossível. Alice mesmo tem algumas coisas de linguagem muito complicadas. Tem alguns autores que têm essa fama, carregam a intensidade da sua exploração da linguagem, de tal modo que isso se torna quase um fardo para outra língua, para passar para outra língua. Ao mesmo tempo, justamente por isso, eles são tão tentadores, fascinantes, interessantes, instigantes, atraentes, e por isso o tradutor quer trabalhar neles e quer tentar trazer. E essas traduções nunca se esgotam. No caso da Alice, por exemplo, a gente vê a quantidade de traduções de Alice que temos para o português, diferentes, com propostas distintas. É o mesmo caso com Pinóquio, por exemplo, que agora acaba de ter mais uma, enfim, Peter Pan teve, e estou falando só dos infantis. Na verdade, a tradução é um desafio muito forte, muito tentador para quem mexe com a linguagem, mas é também uma crença na humanidade e uma aposta em que outros leitores vão poder
entender aquilo que originalmente era diferente e que, mesmo que se modifique no transcurso da trajetória, alguma coisa é recriada e chega lá. Então, a tradução sempre me comove, é uma coisa que eu gosto de fazer e gosto de ler uma boa tradução. Era exatamente isso. Marisa, você quer comentar? Eu queria acrescentar uma coisa na questão da Ana. Eu adorei ouvir você falar de tradução, conheço várias traduções suas. Eu acho que o que você fala de tradução, não dá para espichar um pouco para a questão da adaptação? A adaptação não é também um tipo de tradução? É. Na verdade, de certo modo, toda escrita é um tipo de tradução. É você acreditar que o que está dentro de um indivíduo pode ser compreendido pelo outro, com duas experiências tão diversas. E todo o trabalho de linguagem é, de certa forma, um trabalho de tradução. O George Steiner, que é um grande crítico contemporâneo, um grande crítico, a gente não pode dizer que ele é inglês, porque, enfim, ele tem tripla nacionalidade, foi educado em 3 países diferentes, é trilíngue, ele transita muito bem do alemão, do francês e do inglês, e ele fala isso da literatura, dizendo que, muito especialmente, a literatura infantil devia ser considerada sempre uma forma de tradução, porque ela é uma tentativa de passar uma visão de adulto para um mundo infantil, e que nós estamos falando de 2 culturas. A gente acreditar que isso é possível e que é viável e que pode manter a força do original é uma aposta no futuro da humanidade, diz ele. É muito bonito. Bom, nós estamos aqui discutindo a questão da leitura, da literatura, da educação, como é que isso se dá no campo da escola. E você sempre lembra, Ana, que a questão da leitura no Brasil, do acesso à leitura, de ser leitor, é, afinal de contas, algo muito novo na nossa cultura. Você poderia refletir um pouco com a gente sobre isso, quer dizer, para os professores, as dificuldades que nós temos, uma sociedade que não tem uma tradição de leitura, e esses momentos que nós vivemos atualmente são recentes, contextualizar e procurar contribuir para que se entenda também essa nossa realidade, né? Que é diferente, por exemplo, da Europa, né? Eu acho que historicamente a gente não só percebe, mas a gente sabe, né, que o Brasil foi uma sociedade muito excludente em todos os seus aspectos, socioeconômicos, sobretudo, um país calcado na escravidão, achando natural que gente pudesse ser mercadoria, que houvesse gente de primeira classe, de segunda ou de enésima. E, além disso, quer dizer, além da questão da escravidão, que é a mancha fundamental, original da nossa sociedade, da nossa história, nós ainda temos o fato de termos sido colônia. E colônia de um país que era basicamente analfabeto e que nos colonizou sendo analfabeto. Então, nós não temos um ideal de igualdade, historicamente, isso só vem se desenvolver muito recentemente na história do Brasil, e nós tínhamos uma preocupação com manter a classe dominada ou as camadas dominadas da população realmente dominadas, por serem colônia e por serem escravos. Então, era proibido no Brasil, por exemplo, haver imprensa, né? Isso é uma coisa que a Marisa estudou muito mais e pode falar muito mais disso que eu. Mas, quer dizer, até a vinda de Dom João não havia imprensa no Brasil. E mesmo depois, ainda durante muito tempo, nós fomos muito parcos, muito privados de impressoras, de gráficas, de editoras.
o grande jornal, o primeiro grande jornal brasileiro, o Correio Brasiliense, era impresso em Londres, levava um mês para chegar aqui de navio. Machado de Assis, José de Alencar e tantos outros tiveram suas obras ou em folhetins, em jornais aí, mas então os livros muitas vezes eram de editoras que não eram brasileiras, mesmo quando às vezes já começavam a ter possibilidades gráficas aqui, mas ainda eram a Jackson, a Laimert e várias outras editoras estrangeiras. Então, esse é um aspecto. Além disso, se a gente olhar a questão da universidade e comparar com países de fala hispânica, a primeira universidade no Peru, no México, todas essas são do século XVI. A nossa primeira universidade vai ser do século XX, embora já houvesse algumas faculdades isoladas no final do século XIX. Enfim, acho que historicamente nós fomos desiguais, analfabetos, sem dar força para a escrita, mantendo isso nos que iam estudar na Europa e vinham, nos que estavam mais privilegiados, etc. E, aos poucos, quando fomos saindo disso, começamos a ter um ideal, uma discussão sobre a escola pública, por exemplo, a escola pública leiga, sobretudo, é de 1940 no Brasil. Isso vem com Fernando Azevedo, a Anísio Teixeira, e é ontem, né? Não tem nem um século. Então, todas essas coisas nos mantiveram muito sem valorizar devidamente o papel dos livros na nossa sociedade, ou pelo contrário, diria um cínico, valorizando tanto que tratava de manter todo mundo longe deles. Marisa, acho que você podia complementar esse assunto, né? Então, eu adoro pensar sobre esse assunto e, num certo sentido, é o pensamento sobre a precariedade da história, das práticas letradas no Brasil, da escola brasileira, que até às vezes me faz ficar um pouco animada. Quer dizer, nós temos um século e um pouquinho de imprensa. Nós tivemos um sistema escolar implantado pelos jesuítas no século XVI, desmanchado no século XVIII, retomado infinitas vezes ao longo do século XIX, nunca de forma eficiente. E realmente é da segunda metade do século XX em diante que se tem um projeto mais democrático de educação universalizante brasileira. Então eu acho que, por conta disso, a gente tem que ficar contente, apesar de tudo, né? Apesar de toda a precariedade que eu falei da formação de professor, etc., às vezes a gente tem um modelo de sociedade letrada importado desses países, como a Ana disse, que são os países que inventaram imprensa, etc. e tal. Num certo sentido, a revolução tecnológica talvez mude isso, né? Quer dizer, a gente estava conversando um pouco antes aqui, Ana e eu, e estávamos comentando que nunca se escreveu tanto no Brasil, né? Quer dizer, se escreve não é por causa da escola, não é por causa de livro, não é por causa de nada, é por causa do celular, é por causa da internet, é por causa do blog, é por causa do iPad. Então é isso um pouco, coisas que a gente tem que ficar pensando, né? E não cabe aqui a mim ficar fazendo perguntas para a Ana, mas eu deixo aí para uma futura conversa como é que ela sente nos contatos que ela tem com escolas, como é que você sente essas gerações de agora em relação às gerações de quando você começou a escrever livros? Eu acho difícil generalizar, porque isso pode ser respondido de duas maneiras, não só diferentes, mas opostas. Eu posso dizer que quando eu comecei, os professores liam mais, conheciam mais os livros, mais a fundo, e os trabalhos dos leitores, das crianças nas escolas, dos alunos, muitas vezes eram mais sólidos. Mas era só um tiquinho da sociedade que estava nisso. Então, se a gente disser... Eram assim, era um percentual pequeno, porque era nos anos 70, mais ou menos, e ainda eram muito poucos. Hoje, a gente tem um universo muito maior,
muito mais escolas, salas de aula, alunos, professores, muito mais criança alfabetizada, muito mais professor consciente de que é importante ler. E se essa leitura, às vezes, está mais superficial do que era antes, ela está muito mais extensa. Então, eu acho isso um ganho. Daqui para frente é só aprimorar. Eu tenho aqui algumas perguntas, eu vou começar e a gente vai vendo. Tem um aqui que pergunta: a escritora Ana Maria Machado nasceu escritora ou se construiu como escritora ao longo da vida? Eu acho que a gente sempre se constrói, ou é construído pela vida. Esse se constrói aí, ser apassivador. Que nem a Simone de Beauvoir dizia, que a gente não nasce mulher, a gente se transforma em mulher. É a cultura que vai fazendo isso na gente. O fato de que eu ouvi muita história, tive contato com livro, com leitura, e sempre li muito. Fui a um colégio, o colégio de aplicação, que era um colégio que tinha professores ótimos e incentivavam a leitura. Minha família lia, eu fiz faculdade de letras, eu fui trabalhar em jornal, ou seja, eu escrevia para sobreviver. Tudo isso foi fazendo de mim escritora, o fato de ser uma leitora voraz. Outra pergunta, depois eu passo para não ficar monopolizando. Alguém aqui pergunta: há algum motivo pelo qual os livros infantis da atualidade tratam de monstros, vampiros, bruxos, etc., ETs e outros, por exemplo, Harry Potter? Houve algum marco para o início dessa temática? Como trabalhar em aula essa literatura, por vezes um pouco violenta, com um pouco ou muito terror? Eu acho que não é que os livros da atualidade tratam disso. Esses temas sempre estiveram aí. Algum marco disso, a gente pode falar o quê? No Gigante de um Olho Só, lá na Odisseia. A violência do Ulisses em furar esse único olho dele e ainda provocar. Estou falando do Polifemo. As histórias populares sempre tiveram esses elementos. Puxa, Barba Azul era um assassino serial. João e Maria abandonam as crianças com fome na floresta, os pais abandonam. Enfim, eu não acho que haja marco inicial agora, não acho que seja uma coisa só de agora. Aliás, o grande momento dessas histórias talvez seja o século XIX, o gótico, o terror, Edgar Allan Poe, as histórias de Drácula, enfim, é onde começa tudo isso. E acho que esses elementos existem, se mantêm e vêm, porque eles falam de um lado sombrio das pessoas, um lado escuro de todos nós, o lado dos pesadelos e dos medos que toda criança tem, todo adulto tem. Então, quando a gente tenta muito seguidamente açucarar muito, falar só de princesinha fofinha, isso irrompe com força. Nem tudo na vida é o coelhinho saltitando pela floresta. Então, eu acho que essas coisas voltam ciclicamente ou existem paralelamente a outros e fazem parte, são um gênero da literatura que estão aí presente. Talvez eles tenham ficado um pouco em segundo plano e aí quando voltaram e foram descobertos, inclusive porque são empolgantes, Harry Potter é uma leitura empolgante, como todo bom folhetim, como o Conde de Monte Cristo era, enfim. Então, eu acho que o jovem, lendo isso, redescobre, principalmente porque não era a escola que estava mandando ler, então era ótimo. Ler é muito bom. Eu acho que criança e jovem sempre quer ler, não quer ler obrigado. Então, já que esse não era obrigado, saía lendo. A pergunta de como trabalhar em aula essa literatura, por vezes um pouco violenta, ou com um pouco de terror, não sei se tem que trabalhar em aula para aí a criança detestar também, mas acho que pode incorporar a leitura que a criança traz, que às vezes pode ser a biografia de um
um jogador de futebol, um jogador de basquete. Eu estava hoje de manhã comentando com Marisa que uma das coisas que reaproximou meu neto da leitura foi quando ele descobriu uma biografia do Magic Johnson, um jogador de basquete. Enfim, eu acho que se o professor vê alguma qualidade nesses livros, alguma coisa interessante e quer falar neles, ótimo. Se não vê, não precisa trabalhar em aula. Acho que é uma coisa... Tem tanto livro interessante, então trabalha aqueles que acha interessante. Não precisa também achar que tem que trabalhar com Raul Pompeia ou Ateneu só porque é um grande nome. Então, a coisa não é bem assim. Eu acho que vai muito da leitura do professor e da vivência do professor desse universo lido. Eu tenho outra pergunta, mas eu preferia passar, depois a gente volta para eu não ficar monopolizando aqui. Eu queria pegar uma carona nessa sua pergunta do Harry Potter, Crepúsculo, Cabana, etc. e tal, porque eu acho que é uma coisa que está na cabeça de todos nós. Né? Eu tenho impressão, eu concordo com a Ana, eu acho que é um movimento pendular de, digamos assim, realismo e não realismo. Eu acho que nós estamos vivendo no mundo um ciclo meio de espiritualidade, de algo sobrenatural, e que essa literatura está respondendo a isso. Acho também que eu relaciono essa busca desses valores não materiais, digamos assim, um pouco ao que a Ana levantou da questão de uma democratização da leitura. Eu acho que a literatura, em termos de fenômeno mundial, ela está se tornando um consumo de massa, um objeto de massa. E nós, professores de literatura, não gostamos disso. Nós damos as costas, nós fazemos de conta que não é conosco. Né? Quantos professores de literatura não dizem, não li e não gostei Paulo Coelho? Uma bobagem dele, ele deve ler, porque se ele lesse, ele talvez gostasse, ele, sobretudo, ia conseguir conversar com as pessoas em nome das quais ele fala da importância da leitura. Então, eu acho que há um pouco de snobismo intelectual em relação a um determinado tipo de livro, e que é um problema, porque a gente não quer discutir o que os alunos leem, a gente quer que eles leiam e gostem daquilo que a gente quer que eles gostem. Então, quando a Ana falou do Raul Pompeia, Machado de Assis, eu adoro ambos, por favor, claro, não quero perder meu emprego na universidade, mas eu tenho claro que eu posso perfeitamente pensar que para um adolescente ler Raul Pompeia ou ler Memória de um Homem Sem Profissão, do Oswaldo de Andrade, para passar no vestibular, é que nem aprender equação de segundo grau. Ele tem que saber aquilo para passar no vestibular. Aquilo pode não ter nada a ver com o gosto de leitura, porque o gosto da leitura é algo realmente muito algo aprendido e algo que dá muito trabalho e exige uma cultura muito grande que hoje precisa ser adquirida de outras maneiras. Mas isso é uma carona numa pergunta que era para a Ana. O autor manipula o leitor. Essa é para mim. O leitor também manipula o autor. E o professor? Como essa manipulação geralmente ocorre em relação à literatura? Eu acho que, na realidade, o professor manipula o aluno, ele quer manipular o aluno. O professor, ele é a figura que vai, acredito eu, pegar o aluno pela mão e mostrando as coisas, abrindo o olho, dando óculos necessário para que o aluno tenha esse aprendizado de saber distinguir. Ele gosta de uma biografia, ele gosta de um livro fantástico, ele gosta de romance policial. Eu acho que o professor, ele tem um poder semelhante ao poder do autor e do narrador quando ele está trabalhando em classe. Eu me lembro que no começo da minha vida profissional, quando eu era professora, eu dei muita aula em cursinho, em ensino médio aqui em São Paulo. Eu ficava muito orgulhosa quando eu acabava de dar aula, e o exemplo de sempre é o exemplo dos Lusíadas. E os alunos me diziam, nossa, professora, eu li e não vi nada disso, agora a senhora me mostrou tudo. Eu, na época, acreditava mesmo que eu mostrava. Hoje eu sei que eu não mostrava, eu construía, incluía lá e convencia o aluno que estava lá. Não havia um mal nisso, mas é bom a gente saber que as coisas não estão lá, que as coisas são o leitor que põe lá onde a gente põe. Eu acho que essa era uma das questões. Acho que, Ana, você tem mais aí para prosseguir? Não, aqui tinha uma pergunta que era muito parecida com essa, quer dizer, a resposta teria muito a ver com isso. Então, eu vou
saltar essa, porque acho que tem muito a ver, quer dizer, qual seria o papel do professor no estímulo ao aluno do leitor, a fim de que esse se aproprie do escrito. Quer dizer, eu acho que isso que você falou tem a ver. Outra que também está relacionada é uma pergunta. Percebo que muitos professores utilizam a literatura como pretexto para ensinar conteúdo. Isso é correto? A literatura não é arte? Eu acho que isso foi mais ou menos respondido aqui nisso. Aqui, ao escrever um livro direcionado à primeira infância, de onde vem a inspiração, as ideias, os personagens? Qual sua expectativa em relação à compreensão dos leitores? Eu acho que essa pergunta parte do pressuposto de que num livro direcionado à primeira infância, a inspiração, as ideias, os personagens vêm de alguma forma diferente se ele for relacionado à segunda infância ou à terceira idade. E não vem. É tudo uma coisa só, vem do mundo, vem da memória, vem da observação, vem de uma elaboração íntima que a gente mesmo não sabe explicar. E, de minha parte, individualmente, eu não posso falar por todos os escritores, mas eu não escrevo diretamente pensando em como vai ser a compreensão dos leitores em geral. Eu nem sei como eu poderia ter uma expectativa desse tipo. No caso de livro para adulto, eu me vejo um tipo de livro que eu leria na minha idade. Em relação a livro para a primeira infância ou adolescência ou outros, etc., talvez eu pense, mas não em termos genéricos, e sim em algumas crianças específicas daquela idade. Eu tenho uma família muito grande, eu sou a mais velha de 11 irmãos, eu tenho um monte de sobrinhos, 19 sobrinhos, e a esta altura tenho 12 ou 13 sobrinhos netos. Então, eu posso escrever assim, pensando, não, esse aqui, o que a Isadora ia achar? Estou escrevendo um livro um pouco assim, sobre as amigas da Lorena e a coisa, ou como é que estaria isso com o Pedrinho. Enfim, posso meio que estar me dirigindo a algumas crianças específicas, mas não a esses leitores genéricos. Então, a minha relação seria com a expectativa dessa criança que eu conheço, que é do meu círculo próximo e para quem eu estou contando uma história. Então, é muito fácil. Há uma questão sobre a diferença do texto literário e do texto para teatro. Ao menos se a gente pensar em teatro tradicional, o texto do teatro, a peça, o teatro é um gênero literário, é um gênero dramático. Eu acho que não há uma discriminação da questão do teatro. O interessante no teatro é que, enquanto o texto literário não teatral, ele existe mediante uma leitura silenciosa, etc., eu me pergunto se o texto teatral, se o texto de uma peça, ele não exige pelo menos uma leitura dramática, uma leitura em voz alta. Mas eu tenho para mim que ele com certeza é um texto literário. Vou tentar responder rápido, porque eu estou vendo que tem muita chegando e não dá para desenvolver muito. Aqui tem uma pergunta: quais princípios você, em hipótese alguma, perde de vista quando está criando uma obra literária? Eu acho que são os princípios que me norteiam como pessoa humana, são princípios éticos, valores. Eu não passo a ser uma outra pessoa na hora de criar uma obra e então vou escolher outros princípios para aquele momento, são os de sempre. A outra é para nós duas, e acho que talvez seja o âmago de toda essa reunião aqui. Então eu vou ler e acho que nós três podíamos responder assim. Somos professores, de forma geral, com uma relação frágil com a leitura da literatura, especialmente. No entanto, temos o desafio de formar leitores de múltiplas linguagens, entre elas a literatura. Em suas andanças, vocês têm visto programas de formação de professores leitores que consigam superar esta lacuna? Ou seja, que consigam realmente formar o professor leitor?
Eu respondo primeiro e passo para elas depois. Eu não tenho visto programas disso em minhas andanças, mas eu tenho constatado que professor que não lê, que não gosta de ler, que não está acostumado a ler, que ainda não descobriu o que gosta de ler, tem uma dificuldade muito maior em formar aluno leitor. Eu concordo com a Ana que não há respostas genéricas e abstratas e muito amplas, lamentavelmente, para essa pergunta. Aí nós estamos no grande problema mesmo, que é a formação do professor, para que o professor forme leitores. E eu concordo com a Ana que a formação do professor, ele precisa ler livros de literatura e discutir esses livros de literatura. Eu mencionei na minha fala, en passant, um projeto da CAPES, de um mestrado profissionalizante para a formação de professores de língua portuguesa e de leitura. E eu entendo que um programa dessa natureza não é um programa para as pessoas ficarem lendo livros sobre leitura, a leitura como livros meus ou livros do Paulo Freire, ou livro de ninguém, ou pode ler livro de quem quiser, mas precisa também ler Dom Quixote, Machado de Assis, Lewis Carroll. Quer dizer, o professor precisa ter contato com literatura. E não é só o contato com a literatura que ele vai fazer o aluno ler, é o contato com a literatura para que ele se torne um leitor que gosta de ler e que é capaz de discutir de forma adulta aquilo que ele acabou de ler. É um pouco por aí que eu acredito. Já que a Ana provocou também, né, Ana? A questão da formação de leitor, acho que na opinião de todos nós, tem uma lacuna grave que é na formação do professor, que não trata a literatura com essa possibilidade de ser algo do professor como pessoa, né, que qualquer profissional, inclusive, deve ter. A construção de uma história de leitura, uma história de ser leitor da literatura, né? Há sempre uma tentativa de buscar receita. A Fundação do Livro Infantil e Juvenil e outras instituições em vários lugares pelo Brasil, a gente sabe disso, mas nós estamos no Rio de Janeiro já pelo 7º ano consecutivo com um curso de formação de professores leitores de literatura para a rede municipal do Rio de Janeiro, e que o trabalho é ler, exclusivamente ler. Não tem apostila, perguntam se tem, a gente diz não tem apostila, não tem PowerPoint, tem conversa sobre leitura, tem ler os livros de literatura. Então, realmente, o caminho é muito mais simples do que se pode pensar. É o da leitura pura e simplesmente. E eu aproveito a coisa para... Tá bom. Não, só para acrescentar uma coisa antes dela passar para outra pergunta que me ocorreu enquanto vocês estão falando. Eu acho que talvez diante da perplexidade ou da curiosidade mesmo de quem formula essa pergunta e quer saber, afinal, o que eu posso fazer, eu diria que tente descobrir do que você gosta de ler. Pode ser crônica, pode ser poesia, pode ser conto, um autor sim, outro não. Vai numa biblioteca, tente pegar um, outro, ver. Enfim, tente ter acesso a isso, descobrir, porque o seu gosto pela leitura é que vai te dizer o que deve vir em seguida. Eu acho que é isso. Tente você, por você, fazer alguma coisa. Não fica esperando só que o governo, ou a fundação, ou uma ONG faça, não. Vá, corra atrás do livro de que você vai gostar. E na escola é possível fazer muita coisa. Eu sempre digo isso, se tem 2 professores leitores, se encontrem para falar sobre o livro que estão lendo ou que gostariam de ler. E esse encontro informal, prazeroso, sobre o que eu estou lendo e o que eu estou gostando, na história da formação de leitores, a coisa que mais se expande, que tem mais força, que é o falar um para o outro, contar o que eu li, o outro tem vontade. Isso é alguma coisa que a gente tem visto dar certo e que vai crescendo dentro da escola. De 2, você acaba formando um grupo de leitura nessa simplicidade, mas nessa riqueza que é a leitura, a troca da leitura literária, né? Eu aí quero engrenar aqui com 3 perguntas que vieram para vocês, que eu acho que tem a ver com essa preocupação,
que é o problema de quem está na sala de aula, de quem tem que cumprir um conteúdo, o que eu faço com a literatura e a questão do paradidático ou literatura. Então, essas 3 perguntas, que são para vocês duas, eu vou ler as 3, mas acho que é, no fundo, o mesmo caminho. Qual a opinião de vocês sobre a leitura como disciplina formal na escola? Como garantir o espaço da leitura por deleite no ambiente escolar diante da cobrança dos conteúdos? Somos seres narrativos por natureza. Como escolher o livro paradidático ou literário? O que deve ser levado em consideração pela professora dos ensinos fundamental 1 e 2? Na e para a escolha, que critérios são mais relevantes? Quer dizer, a dúvida do professor de como lidar com a literatura no seu horário de trabalho, dentro da grade curricular. Contando um pouco dos bastidores dessa mesa aqui, que começou em março, né, num outro congresso de literatura, nós tínhamos pensado, mas depois a gente não teve condições de personalizar, que essa mesa gostaria de, em vez da gente fazer propostas de falas, etc. e tal, que a gente trabalhasse algumas questões de vocês, que é o que a Ana é a única que está cumprindo mesmo que a gente tinha combinado, e que a gente ia pedir, então, que vocês informassem livros que vocês leram e que vocês gostaram e como é que vocês chegaram a esses livros que vocês leram e que vocês gostaram. Eu prometo que nós não abandonamos a ideia, que nós vamos de alguma forma conseguir fazer um levantamento desses, porque vejam, dentro de tudo isso que nós... Dentro do pouco que nós sabemos sobre o que é a leitura, e acho que a palestra de ontem do Nicoleles é uma questão que entra em neurociências, diretamente saber exatamente que raio acontece com o meu cérebro quando eu fico me imaginando que eu sou que nem o Dom Quixote salvando os pobres. Não se sabe bem como é que é isso, a gente tem hipóteses, mas a gente tem uma série de pesquisas e de dados quantitativos sobre leitura, mas a gente tem muito poucos dados concretos. Por exemplo, as crianças gostam mesmo de ler Harry Potter? Leem de começo a fim? Leem os 7 exemplares? As pessoas leem as histórias de fadas ou veem os filmes? Né? As pessoas veem os filmes das minisséries, etc., ou leem os livros. Então, nós trabalhamos com algumas hipóteses que podem não ser corretas e que, de repente, um levantamento, e mesmo como a Beth disse, em nível de escola, eu criar um diário de leitura da escola. Então, alguma coisa que as pessoas escrevam o que estão lendo, o que leram, o que gostaram, o que não gostaram. Vocês já perceberam que quando a gente pergunta para aluno, e como eu dou aula até em pós-graduação, alguns dos meus alunos são professores, quando você faz a pergunta, o que de discutir algum texto, geralmente a pessoa que fala diz assim, eu não sei se eu vou viajar, hein, prof, mas eu acho, ou seja, está enraizada a ideia de que o professor é uma figura que sabe melhor e que tem certas hipóteses de antemão para serem ditas. E eu acho que isso está muito pouco trabalhado, a gente conhece muito pouco isso. Então, eu acredito que, quando a Ana diz que cada um encontra o seu caminho e quando a Beth levanta a questão da possibilidade de escolas, eu acredito firmemente nisso. Eu acredito que a escola, ou se é uma escola grande que tem 5 quintas séries e 7 oitavas séries, eu posso ter uma equipe das quintas séries ou uma equipe das oitavas séries, ou o grupo dos professores que se interessam, ou montar um clube do livro, ou seja, fazer alguma coisa, mas alguma coisa que o centro seja a leitura e a discussão de um livro. Eu tenho certeza que isto é a forma pela qual o professor vai encontrar caminhos efetivos, tanto de ensinar Gil Vicente, trovadorismo, Bocage, Camilo Castelo Branco e Machado de Assis, quanto de discutir Harry Potter quando ele acha que os alunos estão a fim de discutir Harry Potter. Não, acho que a resposta da Marisa foi ótima. Eu queria torcer um pouco uma coisa que está embutida nessa pergunta e devolver a vocês outra pergunta. Como é possível alguém diariamente ir para a sala de aula, ficar 4 horas, não estou dizendo na mesma, sai de uma para outra, ou então quando é uma só, está ali, mas como é possível um professor cotidianamente dar aula e não falar em leitura?
A pergunta não é como é possível falar em leitura no meio da aula, é como é possível conseguir não falar num livro que leu, só se não leu. É isso. Bom, que bom, né? Uma porção de perguntas, isso é ótimo. O público está bem ligado. Tem duas perguntas aqui para as duas, né? A primeira é o seguinte: se a realidade é criada e recriada pelo humano, como entender a ficção literária? É importante buscar uma reflexão sobre o limiar entre o real e o imaginário com o leitor criança? Ou a literatura por si só suscita a riqueza da multiplicidade de possibilidades para uma verdade ou realidade? Menos teoria e mais prática, gente. Eu acho que se aproximar da literatura, buscando o limiar da realidade com a imaginação, suscitar a dúvida no espírito da criança, como é que é? Buscar uma reflexão sobre o limiar e suscitar a riqueza da multiplicidade de possibilidades para uma verdade. Acho que para a criança, como estão falando aí, conta a história, conversa sobre o livro, ouve o que ela tem a dizer sobre o livro, ouve o que o colega tem a dizer, conversa, conta em outra, ajuda a pensar mais, a imaginarem outras, estimulem dando outras histórias ou procurando outras histórias parecidas. Eu acho que não precisa trazer a consciência da criança a esse nível de discussão e de atenção. Por enquanto, está formando repertório. Mais adiante, naturalmente, vai ter uma hora em que ela vai aproximar os 3 porquinhos dos 3 ursos, o lobo da Chapeuzinho do lobo dos 3 porquinhos. Vai começar a ver que existe uma constelação ligando esses livros. Mas vamos acumular leituras primeiro. Eu acho que é mais assim. Eu queria nessa aqui. Tem uma questão aqui. Bom, primeiro eu queria mandar um abraço para a Cecília Canali, lembro muito, com muita saudade do nosso curso. Se der certo, a gente se dá um abraço por aí, toma um café. Há uma questão que eu acho que deve estar em várias cabeças, que é a seguinte: uma sociedade cada vez mais consumista e focada nas mídias digitais, quais estratégias vocês sugerem para incentivar o gosto pela leitura em adolescentes com histórico de não incentivo familiar? Eu queria retomar aqui um pouco o que a Ana falou sobre a teoria e a prática, né? É interessante que nós, professores, nós temos sempre um pouco a ideia de que o mal está nos outros, é a sociedade que é consumista, que é focada em mídias digitais. Eu não sei se nós não somos tão consumistas quanto eles. Eu acho que as mídias digitais também nos afetam. Eu acho que nós precisamos conhecer as mídias digitais, e não é só que nós precisamos, nós usamos mídias digitais. E essa ideia de que o histórico do não incentivo familiar, eu estou entrando um pouco na ideia de que a gente sempre tem tudo ao contrário, tudo contra nós, o mundo não nos reconhece, não sei se é assim. Eu acho que eu sou taurina, eu faço questão que as coisas deem certo, que ter a sensação de que eu faço uma certa diferença. Então, os meus alunos que não têm incentivo, quer dizer, é verdade mesmo que as pessoas leem menos? É verdade mesmo que as pessoas não gostam de ler? A produção de livros no Brasil é crescente. O governo nunca investiu tanto dinheiro na compra de livros e no envio de livros para escolas. As escolas privadas têm boas bibliotecas. Ou seja, eu acho que a gente, às vezes, repete um certo discurso catastrófico em relação à leitura, que é um pouco o que vem, teoricamente, aí dos nossos contextos. Bom, tem uma pergunta para as duas. Gostaria de ouvir a opinião de vocês acerca da polêmica sobre a tentativa em retirar termos e trechos da obra de Monteiro Lobato. Eu concordo com a Marisa. Bom, adorei a pergunta. Eu acho um absurdo, acho um equívoco e acho que isto revela uma completa falta de familiaridade com os efeitos da leitura. Ontem, no jornal aqui de São Paulo, a Folha de São Paulo, havia uma matéria
sobre a proibição da circulação do Mark Twain nos Estados Unidos, acusado de racismo, no Tom Sawyer e no Huckleberry Finn. E é curioso porque no original ele se referia aos negros como nigger, e aí houve uma reedição onde nigger foi substituído por slave, por escravo. E a polêmica era, e agora? O que aconteceu? Não é mais negro, é escravo, é bom, é mau? Eu acredito que se alguém me mostrar uma criança negra que se sentiu discriminada lendo Monteiro Lobato, eu concordarei com a censura ao Monteiro Lobato. Eu concordarei na retirada de livros do Monteiro Lobato de bibliotecas. Agora, enquanto eu tiver adultos militantes de diferentes movimentos negros atribuindo efeitos de leitura a obras que nem sempre eles leram, eu vou achar que isto é tão ruim quanto foram ruins os padres que proibiram Monteiro Lobato porque ele era tido como materialista, e como a ditadura de Getúlio Vargas, que proibia Monteiro Lobato porque ele era tido como esquerda. Na medida em que o Lobato é o campeão da censura nesse país, eu acho que isto só conta ponto para ele e me dá mais certeza do meu ponto de vista. Não, eu já tinha dito antes que eu concordava com ela, que eu sei. Eu também. Nós também, né? Posso passar para outra pergunta? Aqui, então, como autora, como a senhora gostaria que suas obras fossem abordadas, apresentadas, trabalhadas em sala de aula? Eu diria com prazer. Quais são os passos de um professor ou educador que deseja ser um escritor? O que deve fazer até editar um livro? Olha, hoje em dia eu acho que está muito mais fácil, de certa maneira, porque é possível divulgar o trabalho pela internet e também porque as editoras têm leitores profissionais que dão parecer. Então, é possível procurar ver uma editora que tem um catálogo parecido com aquele livro que você escreveu e encaminhar para lá. Quando eu comecei a escrever, eu escrevi umas histórias que saíram em revista, na revista Recreio, mas depois eu fiquei 9 anos escrevendo e eu não sabia como fazer para editar. E eu guardei na gaveta porque eu não sabia, e depois me disseram, tem concurso, procura acompanhar concurso. Aí eu vi concurso, mandei para alguns eu ganhei, outros não, mas dos que eu ganhei eu editei. E aí eu fui ficando conhecida. Normalmente a Fundação do Livro Infantil divulga muito nos boletins deles, nos noticiários, no blog, na página. Tem indicação de concurso, concurso de literatura infantil, se o livro for de literatura infantil, e os outros vocês encontram. Ponha no Google, concurso de literatura, prêmio literário inéditos, e aparece, vocês veem como é que é um bom caminho. Outra pergunta... É alguém que diz que é professora de criança de 2 anos, se preocupa com as ilustrações, qual o cuidado que eu costumo ter para selecionar as ilustrações, e se eu imagino crianças nessa faixa etária manuseando os livros. Eu já disse aqui que eu não imagino crianças abstratas manuseando livros, mas algumas crianças concretas sim. Então, quando escrevo para essa faixa etária, pensando nelas, imagino claramente que estão manuseando. Não sou eu que escolho os ilustradores são escolhidos pelas editoras. É raríssimo um caso em que a gente faz a coautoria. Eu tenho esse caso com a série Mico Maneco, que o Cláudio e eu fizemos juntos. Mas, em geral, a editora que escolhe. Hoje em dia, como eu já estou conhecida, respeitada, etc., os editores têm a condescendência de, quando escolhem, submeter a escolha a mim. Mas nem sempre isso aconteceu, e até hoje tem uns que, quando submetem, já está o livro quase pronto. Então, isso é uma decisão editorial, não é uma decisão autoral. Aqui tem uma pergunta que estava demorando, chegou. A acessibilidade aos livros, porque é difícil, porque a grande maioria da população ainda é excluída por causa do preço, e se não era possível ter um outro tipo de impressão, mais barato, etc. Eu acho que
essa questão do acesso ao livro no Brasil, ao livro infantil, que eu estou dizendo, o livro na escola, é uma questão que, na maioria dos casos, ficou para trás. Hoje em dia, praticamente toda a escola, mesmo nos lugares mais longínquos e mais perdidos, recebe, os livros são distribuídos, recebem, estão lá. Se esses não estão acessíveis na sua escola, vá cobrar do diretor ou da diretora, porque provavelmente estão trancados no armário dela, porque devem ter chegado sim. Chegam, hoje em dia, a questão do acesso ao livro nas escolas não é mais o problema que era há mais tempo. A questão do livro para o adulto, que está procurando, então, o professor para ler para si mesmo e não encontra, então o livro é caro mesmo. É uma pena, é lamentável, mas é caro mesmo, porque, entre outras coisas, o que barateia o preço do livro é uma tiragem grande. E como as tiragens no Brasil são muito pequenas, então os custos têm que ser divididos por um número de livros muito pequenos. A solução é tentar frequentar a biblioteca do seu município, do seu bairro, etc. É um problema, mas tem essa saída. A outra pergunta, que é a última que eu tenho aqui, por que hoje as crianças preferem ver e interagir com o livro e não mais encantar-se em ouvir a história? É outra dessas generalizações. Recentemente, eu estava com um monte de sobrinho e sobrinho neto e fiz de conta que estava faltando luz na casa para uma experiência. Desliguei o central lá na caixa de luz, acendemos velas e contamos histórias. No dia seguinte, eles pediram para, em vez da televisão, eu ligar a história. Só isso. Tem uma última questão aqui que me coube. Atualmente, nas periferias de São Paulo, temos os saraus, e destes tem surgido o que se chama de literatura periférica. Autores como Ferrez, entre outros. Como vocês veem e avaliam esse novo conceito? Eu acho que é algo que deve interessar a todos que se interessam e são profissionais de leitura, a multiplicação de adjetivos de literatura. A gente tem a literatura infantil, a literatura feminina, a literatura periférica. Eu sou de um tempo que a gente tinha literatura marginal, que era literatura que não era editada, que era mimeografada, na época não tinha impressora, e era vendida em bares aqui em São Paulo. Então é uma coisa interessante a gente perceber, e eu acho que isso tudo fala bem a favor e positivamente da leitura, porque eu tenho diferentes nichos de mercado, eu tenho diferentes centros produtores da literatura, e é interessante a gente também perceber, e a BET aqui, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, é cada vez maior o número de categorias pelas quais os livros são avaliados. Então você tem o prêmio de tradução, o prêmio língua portuguesa, o prêmio reconto. Então é muito interessante a gente perceber que há uma multiplicidade muito grande de livros e que, nesse aspecto, é importante que a escola pense em todos eles, né? Bom, infelizmente, nós vamos ter que encerrar, e antes eu vou ler uma mensagem para vocês duas, não é uma pergunta. Leitura é emoção. As lembranças da Marisa, os sobrinhos da Ana. Os conteúdos não serão assimilados se não houver o hábito de ler e interpretar, pois na maioria deles precisaremos de bons leitores. As bibliotecas escolares precisam ser pesquisadas, entre aspas, conhecidas, entre aspas, para oferecer aos alunos as maravilhas que lá estão guardadas. Adorei ouvir vocês, meninas. Também, para despedir, eu queria agradecer muito a participação de vocês e o apoio a esse tipo de coisa um pouco diferente que a gente fez para poder manter um espaço de troca com um tempo mais longo para responder, como foi dessa vez. Acho que foi muito bom, funcionei muito. Agradeço a compreensão de vocês que permitiram a gente fazer essa transformação assim, e agradeço, sobretudo, a participação da plateia, que foi ótima. Muito obrigada. Eu faço minhas as palavras da Ana.
Eu acho que quebra um tabu importante. A plateia é grande, o espaço é grande e a gente conseguiu estabelecer, com a ajuda de vocês, uma relação como se nós estivéssemos todos pertinhos uns dos outros. Parabéns. E eu gostaria de tranquilizá-los que todas as perguntas encaminhadas serão entregues às palestrantes. Nem todas puderam ser respondidas por questão de tempo, mas elas terão a oportunidade de conhecê-las. Ceciliane, Marisa, Elizabeth, Ana Maria, nosso muito obrigado por essa partilha. Convidamos para uma entrega, de uma lembrança. Informamos que as autoras Marisa Lajolo e Ana Maria Machado estarão autografando suas obras no espaço do autor até às 16h30. E retornamos a este auditório às 16h45 para a grande conferência Acenos da Ciência, Política e Espiritualidade para a Educação com Frei Beto. Um bom intervalo.